todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Roycast, um projeto aqui meu e do caríssimo Diogo. E basicamente aqui nós temos um lema: entregar conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados a partilhar os seus ensinamentos na próxima hora. Marketing, vendas, negócio e liderança serão alguns dos assuntos que iremos debater. O nosso convidado hoje, na verdade, são dois. São um dois. casal muito especial. Que rico casal. Que rico casal. Exatamente. Bem-vindos. Um casal. Obrigado. Exato. Um casal a caminho da liberdade financeira. São pais do Baúca. É um cão. Da Leonor e do Tomás. Depois de uma história em que tinham hábitos mais consumistas, já lá vamos abordar mais esta história, decidem que vão estabelecer um plano para 2035 se reformarem. Têm uma página de Instagram com mais de 30 mil seguidores e são também autores do método Liberdade Financeira, que já ajudou mais de 400 famílias. Sem mais demoras, damos as boas-vindas à Catarina e ao Rafik. Bem-vindos. Obrigada. Agora sim, bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. a nós por terem aceito. É um prazer ter-vos aqui. Podes começar. Dá as honras à casa. Dá as Começa. honras. Boa. Dá as honras. Então, uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Esta pergunta é muito difícil. Exatamente. Quem é o Rafik e a Catarina? Ui. Quem é que nós somos em conjunto ou quem é que nós somos em separado? Acho que as coisas complementam-se de certa forma. Vamos descobrir Boa, agora. descobrir. Vamos descobrir. Queres É dizer assim. quem é que eu sou e eu digo quem tu és? Pode ser. Pode ser, Então gosto começa desse tu, vá. Gostas? Pô, Gosto boa. muito. Força. Tu queres que eu comece, é isso, Sim, claro. claro, Porque assim tu Também tens és tempo filha. a pensar em Ele é tudo. cavalheiro. Ele é cavalheiro. É. Então, olha, acho que o Rafik é assim uma pessoa muito genuína e muito altruísta. Ele genuinamente, lá está, gosta de ajudar e gosta de fazer com que as pessoas se sintam bem. E para além disso, revelou-se, e vou tentar fazer agora com que ele não chore, está bem? Revelou-se agora nestes últimos tempos em que fomos pais, um excelente pai. E porquê? Porque de facto este caminho do que Rico Casal começou muito na altura em que eu me engravidei do nosso primeiro filho, o Tomás. Quer dizer, já tínhamos o Baúca, que também é nosso filho, mas percebo, pronto, o impacto é diferente. Eu percebo. E então quando eu fiquei grávida do Tomás, de facto o Rafik mostrou muito essa preocupação em ser um bom pai, ser um bom exemplo, que eu acho que é o pilar da educação, é de facto ensinar pelo exemplo e não pelas palavras. E ele teve muito essa preocupação e foi isso que acabou por despoltar o início do Que Rico Casal. Foi essa busca dele por ser melhor, tanto como pessoa, como depois acabou por também convergir na questão financeira. Mas essa busca, essa preocupação e esse concretizar, não é? Porque muitas vezes nós temos essa vontade, mas depois não concretizamos, fez com que ele de facto se revelasse um excelente pai. Portanto, é isso. Muito forte. Tens uma grande responsabilidade. Era este o objetivo, era nós tipo começarmos logo a chorar. Tens uma grande responsabilidade agora. A Catarina é uma mulher com muita força. Que às vezes esconde numa presença assim mais dócil, mas que tem muita força interna, que é extremamente competente nas coisas que faz. É uma mãe incrível e faz tudo pelos filhos e é a mulher da minha vida. Oh, muito bom. Boa. Muito bom. E quem é que Obrigada. vocês são em casal? Somos parceiros, somos o Que Rico Não, Casal. sim, somos uma equipa. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que nós funcionamos muito como equipa e temos muita preocupação de perceber quando um não está bem, o que é que se passa, de conversar. E isso também foi uma coisa que o Rafik me ensinou muito, que às vezes eu pelo menos, e eu acho que ele também tem isso, nós temos muita tendência a fugir ao conflito. O ser humano é um bocado assim. Eu acho que um bocado pronto. assim. E então quando nós vemos que o outro lado está mal, às vezes preferimos não tocar no assunto e esperar que passe. Pronto. E nós aprendemos que isso não faz sentido ir perceber o que é que se passa. E às vezes eu pelo menos sentia muito isso, que às vezes ele estava chateado, eu achava que era comigo e depois quando ia falar percebia que não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com outras coisas. Pronto. E essa comunicação fez com que nós funcionássemos muito como equipa, para além de ser pronto, é isso, um casal. Nós esquecemos que um casal deve funcionar como equipa e não ir contra o outro.
Pronto, e é isso, somos um casal equipa. Sim, e somos sócios na vida, não é? Sim. Muito Nos bem. negócios também. Muito bom. Tenho aqui uma questãozinha que quando se estava a fazer aqui este guiãozinho, o método para a liberdade financeira. Vocês falam disto? O que é isto? De onde é que veio Boa. isto? Boa. Eu posso avançar aqui com a resposta e se calhar indo um bocadinho à origem. Nós, em 2018, 2019, nós fizemos uma mudança de carreira que nos levou a ter que repensar aquilo que era a nossa vida financeira. E não só a nossa vida financeira, mas os nossos hábitos em relação às finanças. E isso despoltou toda uma busca de conhecimento e uma busca de informação que acabou por culminar neste conceito de liberdade financeira, em que, para nós acabamos por descobrir que, ok, existe aqui uma hipótese, existe aqui um caminho para que nós peguemos o nosso dinheiro e o coloquemos a trabalhar para nós, para que de alguma forma um dia nos possamos reformar antecipadamente. Esse é o conceito de liberdade financeira? Exatamente. Nós temos um conceito um bocadinho mais trabalhado posteriormente, depois de muita reflexão, mas este é o conceito que nós podemos dizer que é a reflexão de primeiro nível. E depois, à medida que nós fomos também trilhando e pegando nesse conhecimento e aplicando à nossa vida, nós encontramos um conjunto de pilares que acreditamos que são aplicáveis a qualquer pessoa. E são esses pilares que estão dentro desse método, o método de liberdade financeira, em que nós acabamos por pegar naquilo que foi a transformação da nossa vida, nesses pilares todos, e empacotamos e trouxemos para a possibilidade de qualquer pessoa conseguir aplicar também na sua vida e viver a transformação que nós estamos a viver desde que começámos a nossa jornada. Muito bom. Muito bom. Boa. Sim, Eu agora senhor. gostava de fazer aqui uma questão mais relacionada sobre empreender em casal. Agora. Vocês são sócios na vida e também nos negócios. Isso. Como é que é empreender em casal? É muito difícil. Sinceridade acima de Sim, Está aqui não, uma estou-me a lembrar. frase que descreve. É muito difícil. Estou-me a lembrar de nós que gravámos também no nosso podcast, gravámos agora recentemente um episódio também com um casal e falámos sobre isso de empreender em casal. E quando abordámos essa questão, um dos membros disse logo: não façam isso. Não empreendam em casal, que é mesmo complicado. Tem claro as suas vantagens de nós conhecermos muito bem o nosso sócio, não é? E isso é logo lá está, é uma vantagem, porque nós já sabemos à partida o que esperar e as dores e as dificuldades e também as vantagens e as qualidades da outra pessoa, mas depois tem tudo o resto, que é o trabalho e a vida pessoal misturam-se muito. Pequenas quesílias que aconteçam relacionadas com o trabalho ou pequenas frustrações que aconteçam relacionadas com o trabalho depois passam para a vida pessoal. E às vezes o sentimento é nós somos muito crentes na nossa relação, mas temos sempre aquela questão de se um dia isto acaba, o Rafa está sempre a dizer que já registou o currículo solteiro. Isso é muito bom. Sim, porque uma coisa vai implicar na outra, não é? Sim, nós querendo ou não, o que nós fizemos foi abraçarmos tudo em conjunto, não só do ponto de vista da nossa vida como família, na criação dos nossos filhos, mas também na nossa vida profissional e nos nossos projetos. E o que é que isso faz? Faz com que exista muita dificuldade em fazer a separação das coisas. Existem aquelas teorias de agora estou com o chapéu não sei do quem, o chapéu do... não há chapéus que façam essa transição. Não dá para dizer, agora estamos a discutir, agora vamos parar a discussão do trabalho e vamos falar sobre a escola dos nossos filhos e agora temos de estar tranquilos a falar. Não dá para fazer isso. E esse é o principal desafio de empreender em casal. Mas a verdade é que, pelo menos, nós sentimos muito isso, que é... existe um lado muito positivo daquilo que nós estamos a fazer, porque nós todos os dias descobrimos-nos, todos os dias evoluímos juntos e abrimos uma nova porta e uma nova camada daquilo que é a nossa evolução, não só como pessoas individuais, mas também como casal. E isso é transformador, porque nós vivemos o nosso dia 24 horas por dia juntos. Tenho a certeza absoluta que há muita gente lá em casa ao menos a dizer assim, isso para mim era impossível. Sim. Mas para nós resulta muito bem, porque existe uma coisa muito importante e que para nós foi sempre bem definido desde o início, que é respeito. Existe um grande respeito e diria uma segunda parte que complementa isto, que é a admiração.
que é, nós temos muita admiração um pelo outro Exato. e muito respeito, o que faz com que nem sempre vamos estar bem, nem sempre vamos tomar as decisões mais corretas, vamos estar chateados um com o outro, mas preservamos isto, respeito e admiração. Boa. E eu gostava também de tocar num outro assunto que por acaso não está no guião, mas veio-me à cabeça. Pronto, vocês são um casal empreendedor, eu também tenho, também. e o Diogo também. Não sou eu com o Diogo, ok. Podia ser, está tudo bem. Podia ser, não é verdade. Só para deixar aqui para quem não conhece. Nossa, a minha mulher põe umas malas à porta. Exatamente. Dito no podcast. Exatamente. Mas vocês são pais também. Eu Sim. também. Eu O também, Diogo também, agora recentemente. mais recentemente. Não é o mesmo filho, não é? Muito Ok. bom. Não, eu tenho dois tens- pequenotes, tens dois, o Josué exato. e o Lucas, e tu é o Martim. certo? Martim. Boa. E há aqui uma coisa muito interessante que é quando nós somos empreendedores do mesmo negócio, com o mesmo risco, não é? Não ter se calhar um suporte de uma pessoa que tem um trabalho a full time, porque uma pessoa que tem um trabalho a full time sabe que possivelmente faz 8 horas por dia e tá ok, feito. e está feito e conseguir buscar os meninos à escola às vezes, ficar com eles, não sei. Como é que vocês gerem essa parte? Sim, olha, eu confesso que isso é o que me causa sempre mais preocupação, é não haver uma diversificação do risco, na verdade. E como investidores nós temos Exato. muito essa preocupação e aqui termos no fundo os nossos rendimentos a apostar, ou pelo menos nesta fase, ter os nossos rendimentos praticamente todos apostados no nosso negócio, preocupa-me e não deixa de ser um constrangimento. Nós também temos esta visão de que é importante de facto diversificar as fontes de rendimento, temos mais uma fonte de rendimento que nos dá também essa segurança, e é importante ir diversificando de facto estas fontes de rendimento para não estarmos com esta dependência. Depois na parte da gestão dos filhos, é rezar para que eles não fiquem doentes. Casal e têm filhos. Sim. Exatamente. Mas é assim, imagina, nós passámos algum tempo em que eu estava a trabalhar e ele já estava só dedicado ao currículo casal. E sinceramente eu não achei que a gestão fosse mais fácil por eu estar a trabalhar em termos de gestão dos filhos, porque como eu tinha aquela obrigação, não é, de estar pelo menos 8 horas por dia a trabalhar No horário fixo? horário, no horário não era não era fixo, bem era fixo. relativamente flexível, mas pronto, tinha que ser aquelas horas e grande parte dos dias era no local de trabalho, ou seja, não era teletrabalho. Essa rigidez, quando se tem filhos, na minha opinião, é mais difícil de gerir, porque se eles ficam doentes é muito mais complicado. Se mesmo a questão de, sei lá, temos uma reunião na escola, eu à partida não poderia ir, ou tinha que pedir autorização. Pequenas, por exemplo, o Tomás agora tem uma atividade em que tem que sair da escola às 4 da tarde. Se eu estivesse a trabalhar era impossível fazer isso, teria que ser ele, e depois ele também tem o trabalho, não é? E, portanto também seria mais difícil para ele estar a colocar sempre o peso nele. Portanto, eu acho que em termos de gestão dos filhos, na nossa opinião, na nossa experiência, tem sido mais fácil. Depois, claro, tem aquele lado de lá está, se eles ficam doentes, de repente é um dia em que nós não estamos a trabalhar ou nós não está a trabalhar, e isso depois tem impacto no negócio, porque nós sabemos que quando não trabalhamos também não recebemos. Portanto, tem ali uma dualidade, mas eu acho que é mais fácil e dá mais para compensar neste tipo de trabalho do que se fosse um trabalho mais rígido. Sim, o que eu sinto em relação à parte dos filhos é que eu prefiro ter filhos a empreender do que estando a trabalhar por conta de outra. Essa era uma pergunta que eu tinha aqui também. Mas é isso, porque nós pelo menos temos a flexibilidade, ok? Exato. Se for preciso trabalhar às 3 da manhã, 4 da manhã, trabalhamos, Isso. faz parte. Uhum. Mas temos essa flexibilidade. Enquanto que noutro sítio eu tenho que ir pedir satisfação a alguém, tenho que ir perguntar se posso, porque o meu filho ficou doente. E no nosso caso, não, ok, fazemos uma gestão, vai ser mais duro, vai haver um período mais desafiante, mas nós conseguimos gerir. E depois há outra coisa que é importante, pelo menos na nossa visão do que é empreender e como nós empreendemos, que é, nós empreendemos também de uma forma muito leve. Okay? Que é,
Nós houve uma altura em que nós colocámos muita pressão sobre aquilo que estávamos a fazer. E acho que à medida que o tempo vai passando, nós vamos conseguindo relativizar as coisas, e isso permite que, ok, se o nosso filho está em casa, nós estamos a trabalhar na mesma, porque se fizermos um story, se fizermos alguma coisa, nós estamos a fazer conteúdo sobre aquilo que é a nossa vida e aquilo que é a nossa jornada. Então isso já faz parte de um trabalho mais leve para nós, enquanto se calhar outras pessoas não conseguem ter esta leveza naquilo que estão a fazer. Sim. Olhando um bocadinho nessa perspectiva, como estavas a falar, que hoje se calhar consegues ter um bocadinho mais de leveza do que talvez no próprio início, não é? Porque é mesmo o início de um negócio, tu tens que dar um bocadinho mais de forcing, a nível também de liquidez, ainda estás a começar a investir, etc. E se calhar quando o teu negócio já atinge um ponto de maturidade um bocadinho superior, tu já estás um pouco mais descansado, não é? Já não te preocupas assim tanto com as contas para pagar, ou com tem que pronto, já tens outra estabilidade, exatamente. Sim. Enquanto Menos se risco. calhar, exatamente, menos risco também. Enquanto se calhar um negócio que está no início, não é? Tem aquela rapidez de ter que fazer as coisas, se calhar ficar muitas mais horas a trabalhar, faz sentido. Sim, sem dúvida. Eu quero questionar, que conselhos é que vocês dariam para quem eventualmente está numa fase inicial de trabalhar em casal e até está com a dúvida, porque houve muitas vezes, isto como estavas a dizer há um bocado, isto de trabalhar em casal ou em família é impossível, isto não dá certo, são 24 horas, não dá. Mas que conselhos é que vocês nos podem aqui elucidar? Olha, eu acho que uma das técnicas que nós aplicamos e que tem funcionado melhor é de facto dividir as coisas em casinhas, ou seja, eu tenho determinadas coisas são da minha responsabilidade e ele tem outras coisas que são da responsabilidade dele, e não quer dizer que não comentamos as coisas um do outro, mas é meu e há coisas que são dele, pronto. Eu acho que isso facilita logo na questão da gestão do trabalho, e também não haver pequenos atropelos ou de género, não fiz porque achavas que eras tu que ias fazer, e pronto. Acho que ter as coisas bem definidas é logo acho que ajuda logo imenso. E depois, eu sei que nós estamos para dizer isto, mas comunicar é mesmo importante. Não deixar meias palavras, ou não deixar aquela coisa de tentar adivinhar o que o outro está a pensar. Porque na verdade, medo de falar, não é? Sim, é isso, não tem medo de perguntar o que é que se passa e de partilhar também um bocadinho aquilo que nós estamos a sentir. Sim, porque isso vai fazer com que o casal esteja cada vez mais alinhado, e um casal alinhado é a mesma coisa com os sócios alinhados, não é? Vão estar os dois a remar para o mesmo sítio e não vão estar a ir para zonas separadas. Sem dúvida, sem dúvida. A verdade é essa. A coisa mais importante é definir papéis e definir as funções daqueles papéis, porque às vezes vamos juntos e achamos que é tudo junto. Não faz sentido, ou seja, tem que haver alguma parte em que uma das partes tem a última palavra e decide. Isso tem que estar definido logo à partida, porque se não tiver, vai haver quesilhas pelo caminho, vai haver alguém que vai achar que fez e que não fez, e depois vai haver alguém que vai levantar um ponto, mas vai parecer como sendo uma crítica, e isso leva muitos desafios e muitas discussões. E depois, juntando aquilo que a gente estava a dizer de conversar, é estabelecerem mesmo reuniões semanais ou 2 vezes por semana para poderem conversar sobre os temas, seja do negócio, seja da família. Porque se nós não arranjarmos espaço para conversar, a conversa fica sempre a meio. Porque a vida acontece. Vai haver qualquer coisa que vai interromper aquela conversa e não se fecha ali o ciclo da conversa. E isso é a pior coisa. Depois ficam tantas portas abertas, depois quando for preciso fechar, já deu porcaria. Não há mãos para fechar tantas portas. Não há, certamente. Exatamente. É verdade. E pegando um bocadinho aqui na questão de empreender, começar a empreender em casal, vocês consideram importante os dois, o casal que vai começar a empreender, definirem objetivos em conjunto? Que o negócio que estão a começar a construir sirva a um propósito maior da vida em conjunto? Sim, queres responder? Sim. Sem dúvida, eu acho que é crucial. Porquê? Porque se o casal não tiver como propósito alinhado aquilo que nós dizemos que é a visão, nós temos muito e partilhamos muito isto, que é o nosso cérebro não funciona por associação de palavras, funciona por associação de imagens. Então, quando eu penso num objetivo, o que geralmente eu faço é eu escrevo algo. Mas aquele algo escrito pode ser interpretado por 2 pessoas, mesmo que seja um casal, de forma diferente. Então, nós procuramos muito trazer para a visão, que é, ok, desenha aí qual é que é a tua visão daquilo que nós queremos conquistar com isto. E tu desenhas.
E às vezes, por exemplo, o nosso desenho é um monte no Alentejo, com uma casinha, o nosso cão, os nossos filhos a correr no prado, o olival. Então o nosso negócio tem que permitir chegar a esta visão, porque é a visão que nós desenhamos em conjunto. Porque se fosse só uma coisa escrita, eu quero ir ver para o Alentejo, mas queres ir ver para o Alentejo no apartamento em Évora? Ou queres ir para o monte? Né? Então há muita interpretação. Então eu acredito plenamente, e nós acreditamos e aplicamos isso, que é, tem que haver um objetivo e, acima de tudo, tem que estar alinhado em conjunto dentro do casal. Seja objetivos de mais longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo. E quando digo mais longo prazo ok, imaginemos o seguinte, nós temos o Rico Casal e isto é um negócio, transformou-se num negócio. E nós temos o objetivo na mesma de nos reformarmos em 2035. Então o que é que vai acontecer ao negócio em 2035? Isso tem que estar bem claro para nós o que é que nós queremos fazer com o negócio, porque senão vai chegar à altura e estamos a visão que estava lá atrás. E isso tem que estar definido antes de acontecer, porque quando acontecer é difícil depois de sair ali da situação, não é? Com essa visão. Comprometidos. Sim. E nós validamos isso constantemente. Ou seja, nós definimos o objetivo, definimos a visão e constantemente revisitamos e paramos e conversamos. Isto ainda é a nossa visão? Certo. Ok, exato. Eu já estou a desviar um bocadinho mais para aqui, ok, mas porquê? Dá para acrescentar isso à visão ou não? Então, esse fazer uma monitorização é crucial e, obviamente, que se um casal não estiver alinhado nessa componente da visão, eu trago mesmo a visão de propósito, que é, não tens que ser um expert em desenhar e um Picasso ou o que quer que seja, para desenhar aquilo que te vier à cabeça. Uma pessoa com um pau e dois riscos de pernas e braços já é o suficiente para que vocês se alinhem nesse objetivo. E outra coisa que nós fomos percebendo agora, nestes últimos tempos, é que devemos tentar ao máximo ir a formações juntos. Porquê? Porque o que é que acontecia? O Rafik ia a alguma formação, eu não ia, e ele estava ali, absorveu um conjunto de conhecimento, colocou-o num patamar diferente de pensamento, e depois quando vem trazer para casa eu já não recebo da mesma forma, porque não recebi o que ele recebeu. A consciência não está naquele nível. Exato, calhar, sim. Tu ias, quando um de vocês voltava, não é? Com aquela pica toda, que fixe e tal, e do outro lado a pessoa... Não estava a sentir. Com uma mentalidade já diferente. Não percebi. Já acontecia muitas vezes isso, que é tipo, chegava um de nós tipo, todo entusiasmado e o outro tipo, já tipo, ok, ajuda-me a fazer jantar. Tudo bem, mas sim. E depois tu interpretas-me como sendo uma coisa, um ataque a ti, gente, como assim não compreendes o que eu estou a dizer? Isto é incrível. Então nós, ao identificar isto, decidimos, não interessa o valor da formação, nós vamos juntos. Acho que vamos juntos. É muito importante, concordo, sem dúvida. Eu queria começar aqui a falar de um tema que é muito importante e que vocês falam também muito, e de acordo com a questão do Alentejo também. Investimentos. Quais é que são aqueles erros que vocês veem que são mais comuns, tanto na parte de gestão de finanças pessoais como até de investimentos? Boa. Eu posso avançar com a parte dos investimentos, depois a Catarina complementa-me na parte da gestão. A parte dos investimentos é, toda a gente quer começar pelo investimento. Porque efetivamente é a parte sexy, não é? Se o pessoal imagina-se em Wall Street a fazer transações e coisas e o dinheiro a crescer, toda a gente quer essa parte, não é? Então as pessoas começam logo por aí e começam sem perceber que é importante eu ter conhecimento para eu poder fazer. E acaba por ir muito na ótica da dica, na ótica daquilo que o outro está a fazer e porque o outro está a ganhar, então eu vou também fazer igual, porque o outro analisou, portanto eu não preciso analisar, eu confio na pessoa, não é? Então porquê que eu vou analisar por cima da análise da outra pessoa? E nós acreditamos que, do ponto de vista do investimento, se eu for baseado na dica, eu sou refém da outra pessoa. Porquê? Porque aquilo que é verdade hoje não é verdade amanhã nem depois. Então se eu fiquei só na base da conversa do hoje, quando a outra pessoa mudar a opinião com base no conhecimento que ela tem amanhã ou depois, o que vai acontecer é que eu fiquei para trás. E depois eu vou culpar a outra pessoa, mas foi porque eu não tive conhecimento para poder decidir por mim próprio. Então nos investimentos eu diria que esse é o principal, é a pessoa quer começar logo e esquece de aprender para poder não ser refém da dica alheia. Ou seja, conhecimento é a base.
É a base. E reduz aquilo que é o principal fator dos investimentos, que é risco. Exatamente. A única coisa que reduz o risco é o conhecimento, não é? Se nós conhecemos várias pessoas que por exemplo, que investem em criptomoedas, que empreendem, e se calhar há outra pessoa de fora que diz, tu estás a assumir um risco gigante. A pessoa diz, não, eu simplesmente tenho conhecimento para fazer aquilo, para saber gerir o risco daquilo que eu estou a fazer. E porquê? Porque tem conhecimento. Quem não tem conhecimento assume risco porque nem sequer sabe onde é que está a meter o pé. O risco lá está, é inversamente proporcional ao conhecimento. Exatamente, sem dúvida. Sim. Na parte da gestão, o que acontece a maior parte das vezes é que as pessoas vivem a vida, não é? E fazem os seus gastos sem ter uma noção exata de onde é que gastam o dinheiro. Ou seja, é muito com base nos achismos. Eu acho que... às vezes até estão muito convictas. Não, eu sei onde é que foi o meu dinheiro. Foi para isto e isto. Apesar de depois terem aquele efeito de, muitas vezes, ao final do mês, o dinheiro não dar ou ser mesmo no limite. E então, a base da gestão financeira é mesmo aquela coisa que muita gente considera chata, mas que é mesmo necessária, de apontar os custos e de perceber exatamente onde é que está a gastar. Nós, como vocês disseram na apresentação, éramos muito gastadores. E nós vivíamos muito nesta base de gastar sem propriamente um controle, e quando nós começámos a apontar os nossos gastos, começámos a perceber que fazíamos tínhamos uma despesa enorme em restaurantes, e depois era aquela coisa de ok, é ótimo ir a restaurantes, eu gosto muito de provar comida nova e restaurantes diferentes, etc. Mas nós não estávamos a retirar assim tanto prazer, ou o prazer que nós retirávamos não era equivalente ao valor que nós estávamos a gastar. Nós conseguimos gastar menos e ter exatamente o mesmo prazer. E eu acho que esse equilíbrio é que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer, e depois acaba por comprometer um bocadinho a saúde financeira. E depois, antes de avançarem para investimentos, é importante ter aquilo que se chama o fundo de emergência, não é? Que é, no fundo, um backup, para que, se algo correr mal, temos ali uma almofada, um balão de oxigênio para nos aguentar durante alguns meses sem termos de tomar decisões precipitadas. E isso, pronto, antes ainda de sequer pensar em investimentos, é importante ter esse fundo de emergência minimamente constituído, 3 meses, 4 meses. Sim, o mínimo variará de pessoa para pessoa. Sim, da condição da pessoa. Conforto, sim. E agora uma pergunta em relação a isso, em questão de casal, não é? A gestão financeira do casal, ele deve ser feito por ambos? Ou seja, ambos em conjunto ao final do mês fazem o orçamento, fazem a gestão, ou uma pessoa faz essa gestão? Sim. Boa. Olha, boa normalmente questão. as pessoas são muito apologistas de dividir de acordo com o conhecimento, não é? Sei lá, ou de acordo com o gosto. Eu sei cozinhar melhor, então eu cozinho e tu arrumas a louça. Ou eu gosto mais de passar a ferro, não sei quem é que gosta, mas pronto. Eu gosto de passar a ferro, portanto eu passo a ferro. Eu acho que na gestão do dinheiro ou das finanças não deve haver isso. Porquê? Porque para já, as discussões sobre o dinheiro e o dinheiro acaba por ser, acho que é a segunda maior causa de divórcio, se não estou em erro. Sim. E é porque, É verdade. sim, porque tipicamente faz isso. Há uma pessoa a gerir o dinheiro e a outra pessoa não sabe muito bem, delegou completamente a responsabilidade na outra pessoa. E depois podem acontecer duas coisas, que é, pode acontecer as coisas correrem mal, e a outra pessoa que estava completamente alienada de repente começa a culpar a outra pessoa porque ela tomou decisões erradas, quando a responsabilidade estava toda do lado dela. Portanto, ela tomou as decisões que se calhar que melhor sabia tomar, sim. E pronto, isso gera depois uma desconfiança gigante. Ou então, também acontece, por exemplo, eu vejo em minha casa, nos meus pais, que é a minha mãe que gera o dinheiro, e depois às vezes está o meu pai ali a fazer perguntas sobre quanto é que nós temos, e não sei o quê. E a minha mãe, como é óbvio, não sabe responder no momento exato quanto é que tem na conta, e fica ali toda desconfortável a responder, e a gerar ali aquela quesilha que é completamente desnecessária se ambos soubessem o que é que se estava a passar. Perfeito. Eu até vou passar aqui quase um exercício, é uma forma como a pessoa pode se gerir em casal, que é, ok, vocês têm que olhar para as finanças em conjunto, mas se calhar não têm que olhar no dia-a-dia os dois juntos. Podem fazer aquilo que é delegar parte, não é? Que é, ok, tu tratas dos investimentos, eu trato da parte das finanças pessoais, do registro. Mas tem que haver um encontro no final do mês
para que cada um reporte um ao outro. Que é isto que a Catarina está a dizer, que é importante as duas partes saberem exatamente o que é que se passa. Ok, eu não sei em que botões carregar na corretora para poder comprar. Está tudo bem, mas eu tenho que saber como é que está a nossa carteira de investimentos. Eu não sei quanto é que nós gastámos ou quanto é que eu gastei. Está bem, mas no final do mês tem que saber se cumpriram com o orçamento ou não. Então, ter essa reunião no final do mês para poder cada uma das partes partilhar e quase reportar, não é? À outra parte, retira aquilo que é a possibilidade de uma das partes dizer assim: mas eu não sabia. Tiveste estado mais atento na reunião, não é? Portanto, porque eu fiz a reunião e estava lá, não sei o quê, estava lá no PPT, se for preciso. Estavas na reunião, estavas a dar um olho ali no Big Brother, depois, claro, não viste. Estás aqui e não viste. Mas é importante haver esse momento em que existe essa corresponsabilidade, porque, querendo ou não, pode ser uma pessoa a tomar a decisão e a decisão correr menos bem, mas nenhuma das partes pode se esconder daquilo que é a sua responsabilidade dentro do relacionamento. Até porque, e isto infelizmente acontece muito do lado das mulheres, que as mulheres evitam estes temas, ou os homens apropriam-se destes temas, e existem muitas mulheres que depois ficam reféns financeiramente da outra parte. E para nós isso é inconcebível nos dias em que se passa hoje. Então, cada uma das partes tem que ser responsável em saber o que é que se passa e tem que se promover essa reunião mensal de reporte, não é? De fecho de mês. Sim, reunião mensal de reporte. Já anotei. Vou reportar e ela vai-me reportar. Eu acho que faz todo sentido, sem dúvida. Muito bom. Já falaste um bocadinho do fundo de emergência. De qualquer forma, o fundo de emergência, eu vou usar uma expressão, é obrigatório. Percebes onde eu quero chegar? Se realmente é mesmo necessário, porque a maioria das pessoas vive no dia-a-dia, tem dinheiro na conta e pronto, não tem esse tal fundo de emergência ou essa reserva de emergência à parte. É mesmo imperativo ter isso para eventualmente pensar em outras coisas, inclusive investimentos? Sim, às vezes não temos de estar à espera de ter o fundo de emergência totalmente balizado para avançar para outras coisas, avançar para até mesmo investimentos. Não tem que estar ali tudo totalmente direitinho. Agora, na nossa opinião, lá está, isto depois a pessoa faz o que quiser. Sim, claro. Mas na nossa opinião é importante ter uma almofada, porque os imprevistos acontecem e mesmo até quem tem um trabalho estável e seguro e com contrato, etc., às vezes acontecem coisas que nos levam a querer despedir, e se nós não tivermos esse fundo de emergência, nós não podemos fazer isso. Portanto, obviamente que a pessoa vai viver, ou, em muitos casos, provavelmente a pessoa vai viver se não tiver fundo de emergência, mas dá uma estabilidade muito diferente. Sim. E opções de vida diferentes também. Boa. E eu até queria fazer uma questão sobre o fundo de emergência também. Existe um valor mínimo ou algum tempo que seja necessário, por exemplo 6 meses, 12 meses, e também outra questão que é, quando nós atingimos esse valor que supostamente foi definido, faz sentido continuar a alocar uma parte do nosso orçamento? Imaginemos todos os meses tiramos 20% para o fundo de emergência, atingimos aquele patamar, paramos de colocar lá dinheiro no fundo de emergência ou continuamos a alocar, por exemplo, 2% ou 3%, 5%? Boa, excelente pergunta. Nós não somos muito fundamentalistas e nós não gostamos muito de regras porque, ok, as regras são importantes porque a maior parte das pessoas não tem capacidade para pensar criticamente sobre os temas. Então colocam-se regras para que toda a gente as siga. A sociedade é feita por regras. Exatamente. Então o que é que nós dizemos, e principalmente no Método Liberal Financeiro, aos nossos alunos, às pessoas que nos seguem, nós dizemos o seguinte, que é, ok, existe a regra. A regra é entre 6 meses a 12 meses do teu custo fixo mensal. Porquê? E onde é que nasce isto? Nasce daquilo que é um sistema social, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a facilidade de tu ir para o desemprego é muito grande. Então, tu tens que ter ali espaço para poderes sobreviver enquanto arranjas outro emprego. Mas nós vivemos num país que existe algum nível de segurança ao nível do emprego. Então, mesmo que nós sejamos despedidos, a não ser que seja por justa causa, temos um subsídio de desemprego, exatamente,
obviamente, que não é fácil. E nós que empreendemos sabemos, não é? Mas existe um subsídio de desemprego, existe sempre alguma coisa, algum complemento. Então, dito isto, o que é que nós acreditamos que é importante ter no fundo de emergência? É teres um valor que te deixe descansado, caso surja algum imprevisto. E como a Catarina disse, os imprevistos surgem, só não sabemos quando é que vai ser. Mas vão acontecer de certeza absoluta. Exatamente. Mais crises. Exatamente. Elas vão aparecer. E o mais importante é eu ter um valor que me permita dizer assim, ok, se acontecer no pior cenário da minha vida, entre aspas, não é? Como é que eu me comporto do ponto de vista das minhas decisões? Porque o fundo de emergência tem que ter este propósito, que é não te pressionar nas decisões. E isso depois liga com aquilo que nós dizemos que é a liberdade financeira, que é o nosso pensamento mais adicional, que é eu ter a liberdade de poder decidir sobre aquilo que eu vou fazer nos próximos meses, e então o fundo de emergência tem que ter essa capacidade. E para alguns pode ser 2.000 euros, imagina um jovem que está na casa dos pais e não tem despesas, nem sequer comprou o carro, porque foi inteligente e não o comprou, não é? E está ali na casa dos pais, 2.000 euros, pode surgir ali alguma coisa e ele quer fazer, tem ali uma família com filhos, se calhar precisa ter ali uns 5.000 euros, caso aconteça alguma coisa, uma doença, algo do género. Para um empreendedor, se calhar, 10.000 euros faz sentido ter ali de parte, porque pode ser preciso meter algum dinheiro no negócio também, não é? Então, o mais importante é vocês avaliarem do ponto de vista dos números, qual é que é esse número, em vez de ficarem só presos às regras, não é? Porque isso é o mais importante. E depois, eu completei o meu fundo de emergência, devo continuar a alocar? Na minha visão, não. Okay? A não ser que mude alguma coisa naquilo que é o nosso padrão de vida, naquilo que é a nossa circunstância, mas se não mudar, eu acho que esse dinheiro é melhor aplicado noutra coisa que dê mais ROI. Não é? Portanto, fazendo aqui o ponto com o podcast. Portanto, seria essa a resposta. Boa. Muito bom. Força. Isto é um tema que me interessa bastante, muito mesmo. E obviamente acabamos por aqui tirar. Isto é quase como nós costumamos dizer, uma consultoria gratuita. Nessa questão do fundo de emergência, por exemplo, eu tenho um fundo de emergência em certificados da Forro, não é? Pronto, é mais fácil de mobilizar, etc. Claro. E quando nós temos objetivos, por exemplo, a curto prazo, em que tu completas o teu fundo de emergência, mas até queres ter um objetivo a curto prazo, sei lá, queres comprar uma coisa de 5.000 ou 10.000 euros daqui a X tempo. Daqui a um ano, faz sentido continuar a deixar esse dinheiro, por exemplo, no certificado da Forro, que te gera 2, 3% no máximo, ou ir para os investimentos, por exemplo? Ok, então aí entramos no outro conceito, o conceito de curto, médio e longo prazo, ok? E quando falamos de curto prazo, estamos a falar de entre 1 ano a 2 anos, ok? Depois médio prazo entre 2 a 5, alguma bibliografia que fala de 7 anos, e depois a partir daí já seria longo prazo. E quando falamos de curto prazo, que seria um objetivo desses, nós não podemos correr risco, entre aspas, não é? Embora não exista risco zero, mas temos que correr o menos risco possível, porque um ano pode correr muito bem como pode correr muito mal, e a verdade é, um ano podemos chegar ali ao último mês e correr alguma coisa muito mal. Então eu não posso estar dependente dessa componente. Então o que eu diria, por exemplo, imaginemos que estamos a montar um plano desses, que é, ok, tenho o meu fundo de emergência e sei que vou precisar de o usar daqui a um ano. Okay? Então, nesse caso, eu tenho que continuar a complementar o meu fundo de emergência com uma parte para que, quando eu lá chegar, eu não descapitalize completamente. Porque o fundo de emergência não tem como princípio eu descapitalizá-lo totalmente. Então, eu tenho que retirar, mas eu tenho que ter capacidade ou um plano para o voltar a repor o mais rapidamente possível. E a partir do momento em que eu sei qual é que é o objetivo que eu tenho, isso já é uma outra poupança. Não é o fundo de emergência. O fundo de emergência não tem que ter visibilidade de gasto. Tem que servir simplesmente para dar aquilo que nós acreditamos que é o maior ROI, que é eu poder chegar à cama e dormir descansado. Não há melhor retorno que isso. Então o fundo de emergência tem esse propósito e obviamente que eu tenho que depois definir objetivos de poupança para aquilo que são os outros objetivos que eu tenho no negócio, na vida, e pode ser de 1 ano, 5 anos. E aí o que eu diria é, ok, no curto prazo, risco mais baixo, certificados da Forro resulta perfeitamente, porque é simplesmente para eu garantir que naquele momento eu tenho dinheiro para poder fazer. Ok? Portanto, boa. Muito bem. Eu queria falar aqui um bocadinho sobre a reforma, que é algo que vocês falam bastante, inclusive tem um plano para 2035. 2 perguntas, se calhar numa. Em primeiro lugar, perceber aqui
que estratégia é que eventualmente se pode tomar em 10 anos, 15 anos, assim, pontos se calhar chaves para antecipar essa tal reforma, porque isto acaba por ser uma antecipação do que é o padrão comum, não é? E também outra pergunta que se calhar é um bocadinho de provocação, que é: um colaborador que está numa empresa consegue fazer isso? Com um salário médio, que toda a gente sabe como é em Portugal, consegue ter eventualmente um plano ou pensar num plano para que isto aconteça, ou é uma utopia? Ok. Eu se calhar posso avançar com uma visão em relação a isso. Primeiro, que plano é que se pode fazer? Vou responder primeiro, ok, se o colaborador pode assumir um plano para poder atingir a sua liberdade financeira. Este conceito de liberdade financeira e reforma antecipada, ou independência financeira e reforma antecipada, mais conhecido por FIRE, é um conceito que nasceu nos Estados Unidos, ali nos anos 70, e que depois se foi gerando um movimento à volta disso. E que algumas pessoas, bastantes pessoas, já conseguiram atingir esse momento. E o conceito tem um princípio muito simples, que é eu ter rendimentos que me paguem os meus custos de vida. E esses rendimentos vêm dos meus investimentos. E cá em Portugal aquilo que a maior parte das pessoas conhece é o imobiliário, não é? Ou seja, quem é que não conhece alguém que tem uma casa arrendada e que gera ali renda associada a isso? Então o conceito em si é simples. Agora, qual é que é o desafio? Como é que eu chego lá? Como é que eu chego ao momento em que eu tenho investimentos que me paguem algo que me permita viver e eu dizer assim, pá, vou-me despedir e está tudo bem. E aí entramos naquilo que é o plano, por exemplo, para um colaborador normal, ok? Não dá para falar propriamente do salário médio, não é? Porque o salário médio é demasiado baixo, mas colocar numa pessoa que ganha os seus, sei lá, 1.500, ok? Nós fazemos a análise do ponto de vista do investimento que me vai permitir gerar rendimentos para poder lá chegar. E o melhor caminho são ETFs. E o que é que são ETFs? São basicamente fundos de investimento que investem em índices. Por exemplo, existe o S&P 500, que é o conjunto das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e, consequentemente, eu, ao estar a investir nesses fundos de investimento, eu vou retirar um retorno para poder um dia ter um determinado património que pague o meu custo de vida. E esse património é apurado como? É apurado com base num estudo também feito numa universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Trinity, em que basicamente 3 professores pegaram e disseram assim: vamos analisar o mercado financeiro e nos últimos 88 anos e vamos ver se nós investimos de uma determinada forma, quanto tempo duraria esta carteira de investimentos até ser esgotada se eu retirar uma determinada porcentagem dessa carteira de investimentos. E chegou-se à conclusão que se eu retirar 4% da minha carteira de investimentos, de acordo com aquela estratégia, a minha carteira duraria um longo prazo, e seria o suficiente para eu poder viver a minha reforma. Então chegou-se a essa tal regra dos 4%, ou então regra dos 300, em que basicamente o que eu digo é eu quero reformar-me a receber, por exemplo, 1.500 euros por mês. Então 1.500 euros vezes 300 dá 450 mil euros. E o que é que eu digo? Ok, como é que eu vou chegar aos 450 mil euros? E aí entra a parte dos ETFs. E o S&P 500 tem um histórico de rentabilidade relativamente razoável, de 10% ao ano, não só nos últimos 10 anos, 20 anos, 15 anos, mas nos últimos 150 anos. Então, quando eu pego nessa análise histórica, eu consigo dizer assim: se eu usar este veículo para um dia chegar aos 450 mil euros, quanto tempo é que eu precisaria para lá chegar e quanto dinheiro é que eu precisaria? Se nós fizermos uma simulação de 25 anos, imaginemos que eu quero chegar lá em 25 anos, ter um património investido de 450 mil euros, o que eu precisaria seriam de 350 euros por mês. Okay? Então chegamos aqui ao número que uma pessoa precisaria de investir mensalmente para em 25 anos ter um património de 450 mil euros e poder se reformar. E agora a pergunta que fica é: para alguns se calhar 350 euros é possível, para outras pessoas não é. Mas a análise é: hoje não é possível, o que é que eu tenho que fazer para que seja possível? Porque sim, é possível. Sim, e um colaborador ao longo do tempo tem uma tendência à partida de ir ganhando mais. Perfeito. Não é? Se calhar esses 350 podem ser mais ao longo do tempo. E aí reduz 25 anos para 20, para 15 e por aí fora. Sim, e depois é essa questão do plano e de ser possível para todos ou não, está muito relacionado primeiro com o valor que nós queremos retirar todos os meses para nós na reforma, ou seja, quanto é que nós estimamos que serão os nossos custos mensais. E nós temos noção que os custos mensais são muito diferentes de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que só conseguiriam viver com muito e há pessoas que conseguem viver com menos.
E depois também tem a ver com o tempo em que querem atingir. Nem toda a gente precisa de atingir, ou não é precisa, mas as pessoas ficariam bem se atingissem a liberdade financeira, em vez de serem, ou em vez de se reformarem aos 67 anos, se reformassem aos 60 anos. Mesmo que se reformem aos 67 anos, ter um complemento à reforma já é algo incrível. Portanto, às vezes as pessoas ficam muito presas à questão de já tenho 40 anos, e existem muitas estas questões. Já tenho 40 anos, já tenho 50 anos, já vou tarde para entrar neste caminho. Não vai tarde, vai ter outras opções, mas isso não significa que sejam opções que não sejam boas também e que não sejam melhores do que aquelas que têm agora. Portanto, essa questão de não ter rendimentos ou de ser de estar mais à frente na vida não significa que seja impossível. Ou que... Deixa-me só complementar até em relação a esse ponto, que é, nós costumamos dizer muito isto, que é... isto de vocês montarem uma carteira de investimentos e investirem tem uma grande vantagem em relação àquilo que é os descontos que nós fazemos para a reforma, não é? Que é, os descontos que nós fazemos para a reforma, quando falecermos, fica zero. Isso é verdade. Agora, a nossa carteira de investimentos, se nós falecemos, fica cá. Então nós podemos ser a primeira pessoa da nossa família a criar uma corrente geracional de liberdade financeira na nossa família. Então, independentemente de eu ter 50, 60 e já não for para mim, ao menos que seja para os meus filhos, para os meus netos, para que eles possam ter essa liberdade de decidir o mais rapidamente possível. Aquilo que eu vou deixar é esse legado de construção, mas também educação financeira. Muito bom. Muito Bom ponto. sem dúvida. Muito bom ponto. Só queria colocar mais uma questão. Bora. Tu perguntas. Vocês falam muito sobre ETFs Sim. e ações. Olha, isso é um tema polémico. É, não é? muito polémico. Eu sou analista financeiro, certificado pela CMVM, e que poderia e quando fui fazer o curso para eu poder ser, o meu objetivo era um bocado esse. Agora vou aconselhar as pessoas a investir e montar aqui carteiras e cenas. E nós acreditamos muito num princípio, e acho que toda a gente aqui nesta mesa e lá em casa acredita, que é o nosso bem mais precioso é o tempo. Okay? E aquilo que é a relação do nosso tempo com a felicidade é uma relação direta. Porquê? Porque se eu sei que existem coisas que me fazem feliz, aquilo que eu vou procurar é fazer ou alocar mais tempo àquelas coisas. Não é? Então, quando eu trago isso para o mundo dos investimentos, eu penso assim, eu posso investir em ações individuais ou posso investir em ETFs, que é um conjunto, um cabaz de ações que está comprovado, vão ser sempre, por exemplo, no caso do S&P 500, vão ser sempre as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Eu invisto ali mensalmente, não preciso me preocupar se uma saiu, se uma pagou dividendos, não preciso me preocupar e eu vou perder ou vou dedicar no máximo 3 horas por mês às minhas finanças. Ou então eu posso ir para o lado e dizer assim, eu vou analisar empresas e ações e escolher e vou acompanhar 20 empresas e quanto tempo é que tu vais precisar para acompanhar aquelas empresas? Então, se eu preferia estar a fazer outra coisa do que estar a analisar, a acompanhar aquelas empresas, então certamente que investimento em ações individuais não era o que devias estar a fazer. Tu devias estar a investir em ETFs, ter 10% ao ano e pegares nesse tempo e dedicares aos teus filhos, à tua família, às coisas que tu gostas, ok? E depois existem todo um conjunto de estatísticas também que provam que no longo prazo é muito difícil tu consistentemente bateres aquilo que é o S&P 500 e que acaba por trazer também algum racional a esta lógica e que acreditamos plenamente que esse é o caminho mais simples e eficaz e que é aplicável a 99% das pessoas. Sim. Agora, se me disserem assim, eu adoro analisar ações, eu fico mesmo muito feliz quando vejo os rácios e os EBITDAs e não sei o quê. Perfeito, estás a dedicar o teu tempo àquilo que te faz feliz. Sim, então, na vossa opinião, o ganho extra que possivelmente uma ação pode trazer acaba por não fazer sentido tendo em conta o tempo todo que vão investir, ou seja, vocês veem mais potencial de ganho num ETF que, apesar da percentagem poder ser menor de rentabilidade, mas a nível de tempo aquilo que vocês vão alocar é muito superior. Sim, até porque a relação é o que é que vale mais? Aquela rentabilidade a mais ou o teu tempo? E depois a questão da rentabilidade, sim, e a questão da rentabilidade também acaba por ser discutível, não é? Porque era aquilo que o Rafi estava a dizer. O que os estudos mostram é que tu tens montes de fundos, tens vários analistas que investem em ações e mesmo assim não conseguiram bater o S&P 500. Portanto, a questão da rentabilidade também não é assim tão certa. E
depois temos o Warren Buffett a dizer à mulher, quando ele morrer, por favor, investem até a S&P 500. 90% do património. Portanto, É isso, ou seja, se até aquele que é o maior investidor de todos os tempos, que bateu consistentemente o índice, e estamos a falar bater consistentemente, e até podemos dizer, são 30% ao ano. Não, 18% ao ano. Ou seja, não é assim tão extraordinário em relação àquilo que são os 10%. E ele próprio diz, mulher, quando eu falecer, investe 90% no S&P 500, eu acho que nós temos que ser um bocado humildes em relação a esse posicionamento, porque, mais uma vez, o tempo só vai. Okay? E por isso, para nós, é o nosso bem mais precioso. E tu falavas da questão de tempo a acompanhar as empresas e o tempo do conhecimento. Exatamente. sim. Por isso, então, nem se fala, não é? E para lá disso é a questão de ter ou não gosto, que era aquilo que estavas a falar. Sim, eu acredito muito que é isso. As pessoas que investem em ações acabam... É o gosto mesmo em poderem É uma ínfima investir, parte em da fazer... população. Exatamente. Não, existe obviamente o bichinho, não é? De acertar, não é? E de correr bem. Não é por acaso que a pessoa diz apostar em ações, é porque às vezes ganha um jogo, não é? Portanto, esse bichinho existe. Sim, eu também, por exemplo, eu gosto de olhar e analisar ações, mas existe outro fator que nós geralmente até nem falamos muito, que é o stress e a adrenalina de uma pequena notícia pode mudar aquilo que é o meu estado interno de crença em relação àquilo que são os pressupostos que eu assumi quando estava a analisar aquela empresa. Eu disse que esta empresa vai valer X porque eu analisei com base nos pressupostos. Mas o CEO que lá estava pode dizer, não, agora vamos mudar de inteligência artificial para, sei lá, outra coisa qualquer. E historicamente nós vemos isso, né? Ou seja, onde é que está a Kodak? Onde é que está a Blockbuster? Onde é que estão, sei lá... Temos um caso em Portugal, exatamente, agora muito recente, né? a Farfetch. Exatamente. Então, e há alguns anos atrás, qualquer um diria, que excelente modelo de negócio, incrível, inovador. E se eu invisto num índice, num S&P 500, por exemplo, ou outro índice qualquer, o que acontece é essa empresa deixa de ser afeta, sai e entra outra. Vou-vos dar um exemplo muito claro em relação a isso, que nós, por exemplo, mostramos aos nossos alunos, ao pessoal da nossa comunidade. No ano passado, houve um conjunto de bancos de investimento pequenos, que já tinham alguns quantos bilhões lá dentro, à falência. Okay? Existe um índice, um fundo de investimento que nós podemos investir nesse conjunto de bancos. E aquilo que nós vamos fazer foi, vamos ver o que aconteceu a este índice quando estes 2 ou 3 bancos foram à falência. E aquilo foi uma oscilação. E voltou. Agora, se eu tivesse investido naqueles bancos porque eram os melhores bancos de Silicon Valley, quanto é que valia o meu dinheiro naquele momento? 0. Então essa é a diferença. Muito bom. Muito bom. Certíssimo. Eu só tenho mais uma questão. Falámos aqui muito de conhecimento, e para a audiência que está lá em casa, relativamente a estes assuntos, investimentos, finanças pessoais, reforma, Negócios também. Negócios, exatamente. Que livros é que eventualmente vocês podem sugerir ou que já leram e que se calhar vos fez o clique? Aquele livro que se calhar fez o clique. Boa. Olha, a mim, o livro que me fez o clique, e isto é mesmo para a pessoa comum, ou seja, não, na verdade não é aquela pessoa que já começou a procurar muito conhecimento, etc. É mesmo o primeiro livro. Não foi para Rico, Pai Pobre, como é muita gente. Já ia perguntar sobre isso. Sim, não foi. Foi O Homem Mais Rico da Babilónia. Okay, Porquê? sim. Porque foi um livro muito fácil de ler. Eu tinha muito aquela restrição de não gostar de livros que não são romances, ou seja, não gostava de livros técnicos, de ler livros técnicos, pronto. E então O Homem Mais Rico da Babilónia tem essa vantagem de ser pequenos contos e, portanto, é mais ou menos parecido com aquilo que eu já estava habituada a ler, e deu-me ali um conjunto de ensinamentos do paga primeiro, de preservar o nosso dinheiro e de não termos aquela tentação de aumentar o nosso estilo de vida em função do nosso rendimento. Pronto, tem ali uma série de ensinamentos que eu até já tinha ouvido, mas que acabaram por reforçar e por me deixar mais convicta de que de facto fazia sentido. Portanto, para mim foi esse o livro. Muito bom. Eu vou-vos dizer qual é que é o meu top 3. Okay? E a verdade é, eu não gostava de ler. Eu era tipo aquela pessoa que não gostava mesmo de ler, e
por ter tido a oportunidade de ter um amigo que era um leitor, me ofereceu um livro e que esse livro se identificou comigo, transformou completamente a minha vida no sentido de eu não gostar de ler e agora sou um viciado em livros. E principalmente em livros técnicos, livros desta componente mais de desenvolvimento pessoal, negócios, investimentos. E os três que eu vou aqui partilhar, eu acredito que são, pelo menos daquilo que foi a lista dos que eu li, que são os mais relevantes, que é Enganar o Diabo, ok, do Napoleon Hill, que é incrível do ponto de vista do momento em que foi escrito e toda a longevidade que tem esse livro e aquilo que é que lá está. exatamente, e a provocação na leitura de que nós lemos uma coisa que foi escrita nos anos 30, 40 e aplica-se ainda ao dia de hoje. Depois o Almanaque de Naval Ravikant, um livro incrível a nível de princípios, de negócio, de vida. Acho que é mesmo é um livro que tem que ser lido quase todos os anos para recentrar. E depois a Psicologia do Dinheiro, okay? A Psicologia do Dinheiro do Morgan Housel, que mais uma vez é um livro de princípios, é um livro que nós lemos e conseguimos retirar princípios para a nossa vida. Então eu até podia dizer Pai Rico, Pai Pobre, mas o Pai Rico, Pai Pobre foi o início, mas depois de ter lido já muitos outros livros, estes três são os obrigatórios e que eu espero que sejam substituídos, porque quer dizer que li livros melhores. Muito bom. Boa. Por acaso apontei aqui. Conheço-os a todos, nunca os li. Tens que ler. Vou ter que ler. Desculpa. Ui. O Diabo. Ok, Enganar o Eu já li Diabo. outras coisas do Napoleon Hill, o Pacific Rico, exatamente, a Sim. Lei de Sucesso, Sim, várias sim. coisas assim nesse género, mas Enganar o Diabo não. Olha, também há um livro que acho que ajuda muito na questão de liderança e não tanto também nos negócios, mas na forma como nós conseguimos, como nós devemos ser líderes na nossa vida, e isto tem um impacto muito grande na forma como nós lidamos com os nossos filhos, não é? Porque nós depois também somos líderes dos nossos filhos. Que é O Monge Executivo, esqueci-me sempre do nome. É um livro. Como é que se chama? O Monge Executivo. Monge Executivo. Sim, Já ouvi falar. no fundo mostra-nos a forma como a postura que nós devemos ter para com as pessoas que nos rodeiam, lá está, com os nossos filhos, com as pessoas de quem nós temos uma responsabilidade mais próxima, muito numa postura de serviço, de ser líder pelo serviço e de mostrar o respeito e essa conexão das outras pessoas através do nosso serviço. E acho que é um livro muito enriquecedor, e acho que é um livro, na minha opinião, daqueles livros que deve ser lido de vez em quando para nós nos relembrarmos. Sim. Muito bom. Até eu gostava de recomendar um livro, posso? Força. Estás à vontade. Boa, não, eu por acaso há um livro que me tocou imenso quando eu comecei a empreender e a ler, porque eu também não gostava muito de ler. Boa. Na infância até lia bastante, mas depois deixei esse hábito. E na altura que eu comecei a empreender, muito no início, eu lembro que houve uma troca de livros numa comunidade que estávamos, e deram-me um livro muito pequenininho e que fez-me todo sentido naquela altura. E eu hoje, todas as pessoas que querem começar a empreender, eu ofereço sempre esse livro, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Estava à espera que dissesse esse, Dr. sim. Johnson Sim. Spencer. Exatamente, fez-me Rápido, toda a diferença. sim. Eu li Sim. em 2 dias aquilo É, e sim, lê-se muito tocou-me rápido. imenso. É verdade. Eu acho que É essa muito questão dos fixe. livros é muito importante, e nós temos esta pergunta exatamente para a audiência, mas também não esquecer que, independentemente das escolhas que aqui foram ditas, é importante o momento Sim. do leitor, não Sim, é? sim, Muito sim. importante, porque há livros que podem não fazer sentido para determinada altura. Portanto, as pessoas devem realmente identificar o momento onde estão. E tu falaste agora que esse livro tu recomendas para quem eventualmente está a começar, não é? Acho que isso até é o mais importante até do que o livro, porque há muitos livros bons, não é? Perfeito. Sim. Sim, É um há bocadinho livros que são muito bons, mas se calhar não te fazem Naquele sentido momento, Sim, sim, sim. exatamente. naquele momento. E se Isso. calhar tu daqui a 2 anos voltas a pegar no livro e Isso. epá, isto realmente agora É é que isso, faz é muito isso sentido. Sim, sim, sim. Eu já sim. parei livros por causa disso, não é o momento, não fazia sentido. Mas isso é importante dizer, ou seja, para o livro, não está a É fazer isso, sentido, é para que é que isso. estás a continuar a ler? É aquela Sim. questão de só estar a escanear, não é só Exato. era, É, sim, literalmente, sim, já não estás a sentir. Exatamente. Boa. Muito bom. Vamos para os jogos? Vamos lá. Vamos lá então. Primeiro jogo, dilemas de negócio. Ui, Isto mexe automático, isto é incrível. incrível. Atenção com a voz. Exatamente. Dar aqui um pequeno contexto. Basicamente, o dilemas de negócio, nós mostramos um contexto de um A negócio. voz não está a funcionar agora.
Não está a funcionar. Tenho. Tem que avançar. Antes de voltar, antes pronto, de voltar. assim, ok. Antes de voltar, só para dar um contexto lá em casa, lá em casa, no carro, onde a pessoa Em estiver. todo lado. Basicamente, o Dilemas de Negócio, nós temos um contexto sobre um negócio, e neste caso é um bocadinho mais virado para os investimentos até, nem é bem sobre negócio, mas o objetivo é um bocadinho esse. Nós damos aqui um dilema. Depois do dilema vai haver aqui 3 ou 4 opções, 3 no caso, e vocês escolhem aquela que fizer mais sentido para trazer mais ROI ao negócio ou à vida da pessoa. Ok. Se vocês sentirem que das 3 opções possa haver uma quarta que faça mais sentido para vocês, estejam à vontade. Ok, perfeito. Ok. Pode não fazer sentido nenhum, mas Exatamente. Vamos a isso. Exatamente. Boa. Vamos lá. Contexto. Carlos, com 40 anos, está a tentar decidir se deve aumentar as suas contribuições para a reforma ou utilizar esse dinheiro para desfrutar mais da vida agora, como viajar e participar em experiências culturais. Está preocupado com a possibilidade de não ter poupado o suficiente para a reforma, mas também valoriza muito a qualidade de vida e as experiências pessoais. Dilema. Deve o Carlos priorizar as suas poupanças para a reforma, assegurando um futuro financeiro mais seguro, ou deve aproveitar o momento atual gastando mais em experiências que enriquecem a vida? só temos uma vida. Essa pessoa está a pensar nisso. Yeah. Só temos uma vida. Exatamente. Vamos aqui a 3 opções. Aumentar as contribuições para a reforma, sacrificando algumas experiências atuais em favor de segurança financeira futura. B. Gastar mais agora em experiências de vida, aceitando o risco de ter menos recursos na reforma. C. Encontrar um equilíbrio ajustando o orçamento para permitir tanto a poupança quanto o gasto moderado em experiências, buscando uma abordagem mais equilibrada para o presente e o futuro. Bom, eu acho que ele deve gastar mais agora em experiência. Não, assim, Tem 40 anos. esta tem 40 pessoa. anos, é isso. Temos O de ter Carlos isso em tem 40, consideração. E também temos que pensar se eventualmente tem filhos, mas eu acredito que a resposta, pelo menos a resposta que vai lhe gerar mais retorno, não só a ele, mas pensando que tem filhos, seria o C. Porquê? E porque não o A, por exemplo, de eventualmente, ou melhor, o B de eventualmente aproveitar mais experiências, por exemplo, considerando que tem filhos. Eu acho que é possível fazer mais ou menos as duas coisas. Então, encontrar o equilíbrio, ajustando o orçamento e fazendo aqui alguma gestão. Até porque muitas vezes as pessoas cometem a falácia de dizer eu vou aproveitar a experiência com os meus filhos agora e para a reforma logo se vê. E uma das coisas que nós podemos fazer de maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos é nós não sermos um encargo para eles na nossa reforma. Não é? Porque senão nós estamos a boicotar aquilo que é a possibilidade de sucesso do nosso filho. Então, se eu estou a cuidar da minha reforma, eu estou já a fazer algo pelo meu filho. Então eu tenho que procurar retirar o peso financeiro das experiências e pegar no dinheiro para poder complementar aqui a minha reforma e poder ter uma vida mais saudável naquele que vai ser um momento mais frágil de vida, e aproveitar que esse momento não seja uma grande entropia entre mim e o meu filho nessa velhice, porque o que acontece muitas vezes é que os filhos depois ficam chateados com os pais e é um encargo porque o pai está doente e depois tem que não sei o quê. E tu falas do pai porque sou homem, mas eu acredito que fazer isso também aumenta a longevidade das experiências com os filhos, com a família, porque as experiências nem todas elas têm que ser caras. Okay? Então é possível haver esse equilíbrio. Sem dúvida. Antes de ir à tua opinião, Catarina, eu vou ser um bocadinho polémica aqui. Força, claro. E queria saber a tua opinião, e se calhar para quem está lá em casa, tu fazes uma coisa aí importante, que é não criar encargo nos filhos quando formos mais velhos, ou estivermos na reforma. E se calhar algumas pessoas estão lá em casa, como assim? Eu andei durante esta minha vida toda a suportar e a sustentar os meus filhos, e quando eu for mais velho não me vão sustentar. O que é que vocês pensam sobre isso? Eu fazia uma pergunta, que é: os teus filhos pediram para nascer? Exatamente. Não pediram, pô, não. Foi tua responsabilidade colocá-los cá no mundo. Então eles não te devem nada. Ok? Tu fizeste porque querias. Exato. Eles não pediram para nascer. Então, pelo menos a forma como nós pensamos, que é, ok, nós é que os colocamos no mundo e, portanto, nós
somos responsáveis por eles durante uma determinada fase da vida. E depois, a partir daí, eles são adultos e fazem o que querem. Mas eles não me devem nada porque eles já me deram a minha maior felicidade, que foi ser pai, não é? E sinceramente, eu acho que como pais nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é? Nós não queremos que, só porque nós passamos por dificuldades, eles também passem por dificuldades. Não significa que não lhes demos desafios e que nos deixemos experimentar a vida, porque isso também é importante para eles crescerem. Mas daí até terem uma vida desgraçada a suportar o nosso lar, porque nós lhes suportámos a infância, eu também não acho justo. Mas eu acho uma coisa que é, de facto, é um dilema, porque se por um lado eu acho que a altura, das piores alturas para ser pobre é na velhice, porque estamos sujeitos, a nossa saúde é muito mais fraca, estamos sujeitos a serviços de saúde, se calhar com menos qualidade, e até a não ter acesso à medicação que nós precisaríamos. Portanto, eu acho que a altura da velhice é uma altura muito sensível para se ter pouco dinheiro. Portanto, a reforma de facto é importante assegurar. Por outro lado, também é importante nós, até mais do que as experiências, as nossas próprias experiências de vida, que também são importantes, mas é importante nós darmos uma boa educação e várias experiências de vida aos nossos filhos numa fase inicial, porque é isso que lhes vai construir depois um bom adulto, um adulto mais preparado. E essa altura é quando a pessoa tem 40 anos e quando tem 30 anos, se calhar não tem assim tanto rendimento como teria quando tivesse 50 anos, por exemplo. Portanto, é um dilema, não é? De facto. E a questão do equilíbrio é um bocadinho ter o melhor dos dois mundos, é não ter que escolher. Mas de facto eu acho que é o que acaba por resultar melhor, é tentar, com o rendimento que nós temos disponível para utilizar em experiências ou em contribuições, fazer uma alocação aos dois, deixar um bocadinho aos dois, porque de facto os dois são importantes. E portanto é isso, acaba por ser a resposta. Eu acrescentaria depois aqui um adicional que é, e depois com 40 anos já tem algum nível de expertise, não é? Então pegava no conhecimento e vinha para o digital e vender infoprodutos, não é? E fazer renda extra, portanto, exatamente, epá, e aí já podia fazer mais coisas, não é? Muito bom. Excelentes respostas. Avançamos então para o jogo 2. Roy Team. Escolhe a tua Roy Team. O Roy Team funciona da seguinte forma: vocês vão escolher 4 pessoas para a equipa. Eu tenho aqui um contextozinho, portanto, um CEO, um CMO, um CFO e um COO. Esqueço-me sempre, mas agora vou dizer: operações, finanças, marketing e executivo. E basicamente podes tirar o saquinho. Temos aqui um saquinho, vão escolher 4 pessoas então. E no fundo, vocês são donos aqui de uma startup tecnológica, ok? Que se prepara para lançar uma aplicação móvel de fitness, ok? Que usa inteligência artificial. Ok. Isto é importante. Isto é importante. Isto é muito importante porque não sabemos o que é que vai ser aqui. Exatamente. Para lá está personalizar planos de treino e nutrição. Vocês têm então que escolher estas tais 4 pessoas para vos dar o maior ROI possível. Ok. Não está baralhado? Está baralhado? Tá. Eles baralham. Então tiramos 4 Sem cada ver, um de sem nós ver. ou tiramos... Eu acho que tirariam 4 e depois debatem até porque têm Vocês opiniões discutem, distintas. Está bem, Tá tiramos bem. sem ver, é isso? Exato, virado para baixo. Virado para 4. baixo. Isso. Depois viram. Viram, podem colocar aqui para a câmara depois. Ok, conseguir. peraí, já passo. Conseguir. Calma. Obrigado. Podem colocar. Vamos lá montar a nossa equipa vencedora. Põe os 4 seguidos. Posso virar? Pode ser assim, exato. Pode ser assim? Sim. Posso virar? Podes virar os 4. Primeiro. Lubomira. Ok. Ok. Segundo. Mário Ferreira. Mário Ferreira, Ferreira. a CEO da Dor Azul. António Costa. António Costa. António Costa, não sei se conhecem. Não. Paulo Faustino. E E Paulo Paulo Faustino. Faustino. Ok. Então Temos é aqui umas marketing, ajudas. Paulo, claro. Marketing executivo, Finanças e operações. e operações. Opa, então está feito, não é? Acho que sim, né? Marketing. Quer dizer, feito? mais ou menos. Boa. Marketing Não. seria o Paulo, né? Paulo. Ok. Executivo,
claramente António Costa. Eu também diria que sim, estava aqui na dúvida entre ele e o Mário, mas acho que finanças Financeiro, não. Mário Ferreira. Sim, e o Lubomir E ficava Lubomir com o operações, operacional. claro, Sim, é que tipo ele é ditador. Foi a escolha Sim. mais rápida que tivemos A até sério. hoje. Mas tivemos trabalhos facilitados, porque de facto. Mas concordam? Acho que está uma Olha, equipa. vamos Eu repetir. ficaria só na incrível. dúvida entre o CEO e o CFO, mas eu acho que o António Costa Não, o para António CFO Costa não não é era de muito bom, números. não. O António Costa é mais, Porque é mais sabe porque é que político, disse é isso? mais Sabe porque é executivo, que tem disse aquele isso? tato de gerir pessoas. Sim, sim, Portanto, sim. tem que Mais ser marca, executivo. marca pessoal. Exatamente. Sim. António Costa, então, Era o CEO, CEO. CEO. tem Sim. marca pessoal, pois tem, é verdade. Porque se fosse para as finanças, não sei se a empresa Não, duraria não. muito tempo. Finanças tem que ser o Mário Ferreira. Mário Ferreira, que é muito forte, não é? Sim. Portanto, nas finanças, o Paulo no marketing e o Lubomir nas operações, Operações. pois claro. Chicote, não é? Meu Deus. Aquilo Era tudo- era tudo a e a andar. faca atrás, epá, se não se cumprem prazos, não vai. Não, ainda dava ali uma mãozinha na nutrição, porque a aplicação é de Exatamente. nutrição e As exercício. receitas. Exatamente. As Sim. receitas. Sim, sim, sim. Portanto, o António Costa seria CEO de uma startup tecnológica que Exato. usa a inteligência Quem artificial. sabe, ele Só agora gostar. vai ficar Sim. desempregado. Portanto, Não vai. Fica não aqui uma acredito. sugestão. Muito bom, gostei muito das escolhas. Boa. Sou eu então. Estou a fazer a Temos última uma questão. última questãozinha que fazemos a todos os convidados para ir embora, que é a seguinte. Para alguém que está eventualmente a começar esta jornada de empreendedorismo ou que quer eventualmente criar o seu negócio, quais é que acham que são aqueles primeiros passos que têm que ter, que são obrigatórios? Porque sem esses, se calhar, mais para a frente isto vai dar asneira. Ok. Quais é que acham que sentem para dar, lá está, o maior ROI possível ao negócio Uhum. à frente? olha, eu sou muito apologista do ir fazendo, sabes? Ok. De não planear assim tanto. Depois, às vezes, não corre tão bem. Mas eu prefiro não ficar preso no planeamento e ir fazendo e ir aprendendo. Acho que é importante percebermos exatamente porque é que estamos a fazer isto. Ou seja, se essa tomada de decisão é por pressões externas, por outra coisa qualquer, ou se é porque é algo que nós sentimos mesmo que queremos fazer e que temos gosto em fazer. Porque, na minha opinião, isso acaba por ser meio caminho andado para as coisas correrem bem. Quando nós temos gosto, nós, por muito difícil que seja, nós vamos continuar a insistir. E isso é outra coisa que eu acho que aqui na questão do empreendedorismo é muito importante, que é a persistência. É andar ali um bocadinho, às vezes, a insistir sem saber muito bem se vai dar certo ou não. Dar tempo para as coisas acontecerem e confiar que as coisas acontecem. Eu acho que acaba por ser, são coisas assim mais... não tão práticas, mas a prática vai-se aprendendo e vai-se fazendo e às vezes a prática corre mal, mas corrige-se. Agora, essas coisas mais racionais ou mais psicológicas acabam por ser mais fulcrais a fazer com que a coisa corra bem ou não. Portanto, Perfeito. persistência, dar tempo e confiança que Sim. as coisas vão acontecer. É E, isso. e no fundo, mais vale feito do que perfeito, na tua opinião. Eu acho isso. Exato. O Rafa às vezes é um bocadinho mais perfeccionista. Não, eu concordo inteiramente com isso, porque assim, quando se está no início é importante meter a mão na massa. E uma das coisas que eu acredito plenamente é no poder do ambiente. Ok? Existe uma frase que eu gosto muito, que é: as pessoas não aprendem, as pessoas imitam. E eu só imito se eu estiver num ambiente certo que me vai permitir imitar pessoas que já passaram por aquilo que eu passei. Então, eu diria que a primeira coisa que nós devemos fazer quando começamos a empreender é procurar a nossa tribo, não é? Ou seja, procurar pessoas que já fizeram aquilo que eu quero fazer e que já passaram por essas dores, porque é aí que eu vou encontrar refúgio, é aí que eu vou encontrar inspiração, é aí que eu vou encontrar aquilo que é necessário para eu poder desbloquear aquela coisa. Então, seja estando numa vertente paga, eu acho que é mais rápido se eu me colocar logo num espaço em que outros empreendedores estão e pagar para estar lá, para poder absorver desse conhecimento. Primeiro vai-me manter mais comprometido e depois também vai mostrar à outra pessoa de que eu efetivamente estou comprometido. Então colocar-me nesse ambiente é importante. Se eu não tiver capacidade financeira, felizmente o digital hoje em dia permite isso. Eu seguir pessoas que já passaram por aquilo que eu passei e consequentemente poder perguntar, imitar essas pessoas e trilhar a minha jornada. Então o ambiente vence sempre e por isso, se eu não dominar o meu ambiente, eu não vou dominar os meus resultados. Muito bem, muito bom.
E com esta despedimos-nos aqui. Foi um prazer enorme ter-vos aqui connosco. Muito obrigado pela presença. Acho que foi aqui um momento muito, muito bom. Muitos insights. Muitos insights na vida de empreender em casal, dos investimentos, também um pouco sobre negócios. E quem esteve lá em casa, acredito, e comentem, por favor, se realmente gostaram deste episódio, se sentiram que fez mesmo a diferença nas vossas vidas, porque o nosso objetivo é esse mesmo, é trazer ROI. ROI a negócios, ROI às vidas também. Portanto, com esta, não deixem de assistir, deixar o like, partilhem as vossas opiniões e até um próximo ROIcast. Até um próximo. Obrigado. Obrigado. Tchau.